muito bem, vamos lá, vamos começar mais uma live. Vamos esperar o pessoal chegar. Por enquanto ainda a gente não deixa nada. Seja muito bem-vindo, mais uma live, importante live, hein? Live daquelas importantes. Pô, vou contar por que eu decidi fazer essa live. E aí eu vou pedir até um conselho, hein? Vou pedir até um conselho. Vou contar por que eu decidi fazer essa live e vou pedir um conselho. Vamos deixar o pessoal chegar. Live muito importante. Saudade, hein? Vamos esperar enquanto o pessoal tá chegando. Vamos só fofocar, conversar aqui, né? Que saudade, hein? Eu também tava com saudade de fazer live. Não pensa que eu não tava com saudade de fazer live, que eu tava. Deixar o pessoal chegar aí. Boa noite, boa noite. Muito boa noite. Alguns rostinhos conhecidos chegando. Tem muita gente nova aí no Instagram. Então vamos ter que ir nos conhecendo aos poucos. Beijo, saudade, né? Eu também. Mas tem que dar uma parada, uma respirada, né? Uma organizada nas ideias. Uma organizada na casa, no consultório e tudo mais. Boa noite, boa noite. Então tá. Seja muito bem-vindo em mais uma live, mais um vídeo do nosso clima, né? Seja muito bem-vindo. Mais um vídeo do nosso clima aqui no nosso refúgio, que é o lado de cá. Então seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao lado de cá. O nosso lugarzinho, nosso lugar quentinho, nosso lugar confortável, nosso lugar amigo, lado de cá, um lugarzinho tranquilo para a gente falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre emagrecimento, sobre estilo de vida, sobre saúde, sobre longevidade, sempre assim, assuntos importantes para que a gente tenha informação e para que a gente vá deixando a vida legal. Várias coisas me motivam a estar aqui fazendo vídeos e alimentando esse nosso lugarzinho, né? O nosso lugarzinho que não é físico, é um lugarzinho digital. Várias coisas me motivam, mas tem uma coisa que tem me motivado mais, que é o fato de que a gente... Na TV nem se fala, né? Na televisão hoje é muito ruim, né? Se a gente for depender de programas de TV, assim. O que eu me dei conta recentemente por causa dos meus filhos, principalmente? Por causa dos meus filhos. A gente quando quer descansar, quando a gente quer... quando quer dar uma desopilada, assim, quando a gente quer sair um pouco da nossa vida, assim, da rotina pesada do dia a dia... A gente busca algum meio de entretenimento, né? Busca a TV, busca o rádio, Só que o que acontece? O que acontece é que hoje a gente quer muito mais dos meios de comunicação do que tem nos ofertado de maneira assim, de massa. Então a gente busca a individualização. O que tem me motivado? O que tem me motivado é quando a gente a gente quer ver alguma coisa legal. A gente quer ver alguma coisa de interessante. E aí eu vejo meus filhos assim, eles têm ali os programas do YouTube que eles assistem. Tem alguns programas lá que eles gostam. E nós, que somos de uma geração onde a gente só tinha TV aberta e tudo mais, a gente não tem mais como ter. A verdade é essa. Não tem mais como ter a cultura de ficar vendo um programa na TV. Então, sabe que para nós do lado de cá, eu meio que eu me senti, essa semana eu pensei isso, meio que essa live, esse vídeo está sendo gravado ao vivo no dia 20 de outubro, né, de 2021. E a gente não tem que assistir, e a gente está aprendendo, né? Eu me senti obrigado essa semana, então eu me dei conta que já que a gente está cultivando esse lado de cá, um jeito diferente de viver, a gente tem que ter entretenimento do lado de cá também. E pelas mensagens que eu recebo no direct, nos comentários do YouTube e tudo mais,
esses vídeos acabam cumprindo esse papel. De trazer entretenimento e informação do Marcelo Flix, né? Para que a gente possa viver a nossa vida, o nosso estilo de vida e ter entretenimento quando a gente está precisando escutar alguma coisa, receber informação, né? Então, por isso que eu tenho me motivado a fazer mais vídeos e tudo mais. Acho que eu até vou mudar isso, vou melhorar isso mais, para a gente, quando quiser um refúgio, vir para o nosso cantinho, que é o lado de cá, e a gente curtir o Marcelo Flix, né? Com tranquilidade. Essa live de hoje, eu chamei ela de Diligência e Vigilância e vou apelidar ela de Direcionamento de Intenção e Análise de Resultados. Direcionamento de intenção, para onde a gente vai, já vou explicar isso bem. E vigilância, análise dos resultados. E vai ficar muito claro o porquê disso, tá? Esse assunto de ver para onde a gente está indo e analisar os resultados que a gente tem no curto, no médio, no longo prazo é um assunto chave, tanto na questão do emagrecimento, mas com certeza muito mais do que só a questão do emagrecimento. Esse assunto de direcionamento de intenção, que eu vou explicar como diligência, e análise dos resultados, a vigilância, são fundamentais para que a gente saia de um lugar e chegue num outro lugar, num lugar desejado. Se a gente não tem diligência, direcionamento de intenção e vigilância, análise de resultados, a gente simplesmente fica largado e vítima de resultados aleatórios. E teve 2 casos que fizeram eu pensar em fazer esse vídeo. 2 casos. De pacientes meus, que eu acompanho, são mais de 12 anos atendendo, né? Eu acompanho onde essas pessoas estão chegando, quais são os resultados delas e qual é o comportamento, né? Como eu atendo bastante gente, então eu acompanho bastante tanto o direcionamento de intenção quanto os resultados. E tem 2 casos que me chamam muita atenção e eu pensei assim, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que conversar sobre isso porque senão não adianta a gente ter toda a informação do mundo, ter a melhor orientação do mundo, se a gente não tiver diligência e vigilância, direcionamento de intenção e análise dos resultados, de nada adianta o maior conhecimento do universo, com certeza. E esses 2 casos estavam martelando a minha cabeça porque são casos icônicos que provavelmente tu talvez está me assistindo, ou tu te identifica, ou tu conhece pessoas que se enquadram num caso parecido com esse, tá? Claro que eu não vou citar nomes nem nada, mas eu torço até, rezo para que essas pessoas assistam esse vídeo, para que de repente pensem assim, acho que o Marcelo está falando de mim e, está na hora de resolver essa situação. O primeiro caso é o seguinte, o primeiro caso já é muito rico, porque o primeiro caso é de uma família que eu atendi há muitos anos. E ensinei muita coisa, eles aprenderam muita coisa comigo, com outros médicos, com outros influenciadores, etc. Aprenderam muita coisa, fizeram cursos, etc. Então, foram embebidos em conhecimento. Maravilha, show! Nunca mais os vi, mas recentemente tive notícias dessas pessoas, desse grupo, então. E eu quero ver se tu te identifica ou se tu conhece alguém que se identifica com isso. Essas pessoas, então, embebidas em conhecimento, sabendo de coisas que a maioria das pessoas não sabem, elas chegavam até a dar conselhos para as outras pessoas que não sabiam
todo esse universo assim de saúde, emagrecimento, estilo de vida, longevidade, chegar a dar conselhos. Um dos conselhos que essa família dava, que eu fiquei sabendo, e que é um erro crasso, foi assim, ó, o conselho tá certo, mas o comportamento tá errado, e tu vai entender até o final desse vídeo que é o comportamento que dita o resultado, não é o conhecimento. O conhecimento por si só é uma parte do comportamento, mas comportamento sem atitude, conhecimento sem atitude não adianta, né? E foi o que aconteceu nesse primeiro caso, tá? Esse primeiro caso é sobre isso, é sobre ter conhecimento, mas não aplicar. Essa família já tinha problema, assim, de doenças inflamatórias, de sobrepeso, e aprender a controlar, aprender as variáveis mais potentes, que mais resolvem a questão tanto das doenças inflamatórias crônicas e do sobrepeso e obesidade. E aí dava conselhos, só que uma parte da família dessas pessoas é magra e aparentemente sem nenhuma doença. Tenta montar o raciocínio comigo, só que a parte magra da família não tem o melhor comportamento alimentar do mundo, mas tudo bem, porque não tem doença evidente e tá tudo mais ou menos, todo mundo mais ou menos magros, assim, tá? Claro, eles pecam muito a parte magra da família, tá? Forma o raciocínio. A parte magra da família ainda tem aquele raciocínio antigo, assim, de que saudável é comer tudo sem gordura. Tá errado, né? A gente sabe que a gordura natural dos alimentos faz bem. Que o sal, tem que tirar todo o sal, que saudável é não consumir nada com sal. E tá errado, a gente sabe que quem consome comida natural tem que consumir sal a gosto no tempero dos alimentos naturais, porque sal é um ingrediente essencial, a gente precisa de sal para ter saúde. Eles consomem grãos integrais, a gente sabe que não é a melhor opção de todas a questão dos grãos integrais, que isso vem de um contexto mais antigo, onde a gente comparava assim, grãos integrais com farináceos e grãos refinados, e aí se criou uma superioridade dos integrais, mas na verdade se sabe que o que importa mesmo é o processamento mínimo dos alimentos. Tudo. Mas então resumindo, a parte magra da família estava presa num paradigma antigo da saúde, que a gente chama de low fat, baixa gordura, pouco sal, integrais. Só que eles nunca adoeceram e nunca engordaram. Existe uma regra importante para a gente entender, que o que controla o peso do magro não emagrece o gordo. O que controla o peso do magro não emagrece uma pessoa que engordou e que está lutando contra o sobrepeso. Então não adianta pegar uma pessoa com sobrepeso e tentar dizer para ela, come integrais, tira toda a gordura, cuidado com o sal, porque as regras são diferentes. As regras são diferentes para quem engorda e para quem engordou, para quem não engordou. As regras são diferentes. Só que aquela parte da família que não engordou, claro que ela se sente, e tá certa, né? Se sente no direito de ter uma postura de como se elas estivessem certas. Porque, claro, como é que a parte magra da família vai aceitar conselho da parte que engordou e ficou doente? Tá? Então pega primeiro essa análise. E depois pega a análise da parte da família que engordou e ficou doente. E aí dizia assim para a parte magra da família, vocês estão errados. Vocês estão consumindo gordura, não, vocês não consomem gordura, mas é saudável. Vocês não consomem sal, mas é saudável. Vocês não estão comendo carne vermelha, mas é saudável comer carne vermelha. Vocês estão só comendo grãos integrais, mas os grãos nem são tão saudáveis assim. Só que fica o conselho de quem engordou e está doente para quem nunca engordou. E o que acontece? O que acontece é que, poxa vida, não, o que acontece é que a pessoa que estava falando isso não pratica. A pessoa que está falando isso não pratica nem o que está falando, nem o errado da outra parte da família. A pessoa embebida no conhecimento, sabendo de novos paradigmas, entendendo outras realidades e comportamentos, essa parte da família vai lá e consome a gordura, consome a carne vermelha, consome o sal, porque não tem problema, porque é natural. E
consome margarina e maionese, fast food, refrigerante, doces, pães, massas. Um dos integrantes dessa família adquiriu nessa última década, porque eu atendi essas pessoas faz, sei lá, quase 10 anos, dezenas de quilos. E é difícil engordar dezenas de quilos, é muito difícil. Para a pessoa conseguir engordar dezenas de quilos, ela precisa se esforçar ao longo do tempo, assim, precisa ter, como vai ficar claro até o fim desse vídeo, precisa ficar claro que para engordar dezenas de quilos, a rotina alimentar e o estilo de vida tem que ser muito ruim por muito tempo para engordar 20, 30, 40 quilos. E um dos integrantes dessa conversa que eu estou falando engordou 20, 30, 40 quilos, dizendo: mas pode comer carne vermelha, pode comer sal, pode, não é grãos integrais e tudo mais. O que acontece? Embebido de conhecimento, mas o comportamento não é condizente, mas nem de longe. Nem de longe. E aí o que fica a visão para aquela família que está lá? Do low fat, baixa gordura, grãos integrais e pouco sal. Que claro que uma dieta com carne, com a presença da gordura, é claro que engorda e faz mal. Só que o problema é que não. O problema é que a pessoa não mudou. O conhecimento não mudou. Vai ficar claro por que eu estou falando isso até o final do vídeo. E quando o conhecimento não mudou, quando a pessoa não mudou, não adianta ir lá falar: a pessoa que só pode falar quem entrega resultado. Para a gente poder explicar, falar e ter validade, precisa ter resultado. Primeiro resolve o teu problema, depois vai falar lá com os outros. Só que para resolver o problema, a gente tem que entender o seguinte: para ter engordado 20, 30, 40 quilos, a base, o estilo de vida, o entendimento, o comportamento do dia a dia está muito, muito ruim, muito distante de um caminho que leva para um resultado adequado. Muito distante. E vai ficar mais claro o que eu quero explicar sobre esse caso, explicando o segundo caso. O segundo caso é um caso que eu cheguei a pedir um conselho para uma paciente que eu atendi. Porque aqui onde eu moro tem uma praia chamada Laranjal e tem um calçadão lindíssimo, uma orla lindíssima, onde frequentemente a gente vai para ver o dia, para ver a praia, para ver a natureza. Eu tenho 3 filhos, né? O Dante, o Theo e o Davi. Seguidamente a gente coloca os guris no carro, sai para passear e vai lá no Laranjal dar uma passeada. E agora, recentemente, eu vi uma paciente minha também. E tem também a rotina do pessoal sentar assim nos carros e ficar contemplando a natureza. E eu vi ali uma paciente que foi muito importante para mim há um tempo atrás. Ela foi muito importante para mim. Agora faz muito tempo que eu não vejo ela. Mas ela foi muito importante para mim porque ela estava muito assim, ó, na tentativa de melhorar. A tentativa de perder peso. Tem uma paciente assim, ó, que praticava exercício físico na intervenção, na tentativa de emagrecimento, boxe, academia, aí me procurou como médico, procurou nutricionistas, buscou uma intervenção para a perda de peso. Me lembro muito bem que ela dizia assim, que o problema dela era com a cerveja. Era com a cerveja. E ela não era uma mulher obesa, não era uma mulher obesa, ela era sobrepesada, mas assim, poxa vida, a poucos passos de conquistar um corpo saudável, de baixo percentual de gordura, ela estava a poucos passos de emagrecer. Não me lembro exatamente, mas vou citar um exemplo só para entender. Seria uma mulher de mais ou menos 1,65 m, vamos dizer, com alguma coisa parecida com 80 quilos, 85 quilos, eu acho que no máximo isso.
E aí ela ficava ali, pô, tava tentando, tava na guerra, tava tentando, buscando médico, nutricionista, personal, buscando uma intervenção para perda de peso. E o que aconteceu? O que aconteceu é que ela conseguiu uma boa perda de peso, não me lembro de ter dado alta para ela, acho que não liberei ela, acho que não dei alta para ela. Mas conseguiu uma boa perda de peso, depois eu não a vi mais, nunca mais. Eu a vi agora, faz uma semana. E ela está super obesa. Sei lá, eu acho que agora ela deve estar com 120 quilos, eu acho, pro peso dela. Então ela tem o dobro das casas decimais da altura. Tem um truque que a gente fala, que se tem 1,60 m, a gente busca ali algum peso próximo dos 60 quilos, 60, 70, perto dos 60. Então você está com 120 quilos e tem o dobro das casas decimais da altura, então é uma grande obesidade. Claro que no meu consultório, a minha rotina é de pacientes que têm uma obesidade maior ainda, 160, 170 quilos. Mas ela tinha ali os seus 80 quilos e agora está com 120 quilos. No olho, né? Olhando assim, pela minha rotina, pelo que eu vejo. Então o que acontece? O que tem que ficar claro desses dois casos aqui? Tá? Desses dois casos. E a gente nunca precisa ter medo de engordar, assim como aconteceu com essa paciente e com a outra família lá. Tá? Só que a gente precisa entender uma coisa importante, tá? Que é assim, ó, a intervenção, as intervenções, uma dieta mais rígida, uma rotina de exercício físico, uma adequação metabólica, porque tem alguma alteração, uso de alguma medicação, sei lá, uma intervenção, presta muito atenção aqui. As intervenções, elas só abreviam o tempo do emagrecimento e elas aumentam a efetividade do processo de emagrecimento. Mas elas não produzem o emagrecimento definitivo e duradouro. Não, as intervenções potencializam. Quem é o grande responsável pelo emagrecimento duradouro, emagrecimento de longo prazo? São as mudanças no direcionamento, na direção para onde se está indo. Quando a gente reganha o peso todo, é porque só emagreceu na intervenção, mas o direcionamento não mudou. É o estilo de vida que precisa mudar, a ponto de que, se mudar o estilo de vida, a pessoa vai acabar emagrecendo no longo prazo, mesmo que não pareça que a mudança do estilo de vida tenha um efeito de intervenção. A pessoa come um monte de bobagem, a pessoa bebe muito, a pessoa dorme mal, a pessoa é sedentária, e aí muda o estilo de vida, o padrão. Começa a dormir um pouco mais cedo, levantar um pouco mais cedo, pegar mais sol, caminhar, praticar uma atividade física, melhorar a rotina alimentar, melhorando a qualidade dos alimentos, não comendo muito tarde, não beliscando, buscando saciedade das proteínas, etc, etc, etc. Todas as regras que a gente já conhece, que vão seguir sendo trabalhadas. E ela perde um pouco de peso e talvez até perceba assim, mas eu não estou emagrecendo mais, tá? Vamos dizer assim, tinha lá, faz de conta, 120 quilos, e começou a mudar o estilo de vida e diz assim, eu perdi 7 quilos, eu não estou emagrecendo mais. Se essa pessoa mantiver o direcionamento, ela vai emagrecer. Talvez a velocidade do emagrecimento seja lenta, talvez seja lenta. Talvez até não seja completa a ponto dela ficar lá com 60 quilos, talvez não. Mas certamente ela vai baixar lá dos 80 quilos lá adiante. Se ela mudou os graus do caminho para onde ela estava indo. O caminho para onde ela estava indo. Mudou o padrão, mudou o comportamento, mudou o caráter. O caráter. Será que mudou o caráter? Mudou.
Então tá, então ela vai emagrecer. Ela vai emagrecer. E eu já vou dar um exemplo de por que isso vai acontecer. Claro, se dentro do estilo de vida ela criar períodos de intervenção, ela potencializa, ela acelera, ela amplifica o resultado. Mas quem é que dá o resultado? O estilo de vida. O resultado ele não é obtido a partir da intervenção. A intervenção potencializa, acelera, expande o resultado. Mas o resultado que a gente tem é do estilo de vida. Em qualquer área. Em qualquer área. Olha, tu até pode me dizer assim que... mas... Sobre, por exemplo, dinheiro. O fulano tirou na loteria. Tá bem, isso não é... não é a vida real, né? Mesmo assim, provavelmente quantas vezes a pessoa jogou, mas jogou uma vez só, mas isso é um caso fora da curva. Para a gente conseguir ter sucesso na questão de conseguir resolver a vida financeira, de conseguir resolver a vida amorosa, o relacionamento com o cônjuge, com os filhos, não é uma coisa que se consegue em um dia, em uma semana ou em um mês. A ponto de quando a gente está fazendo uma intervenção, vamos sentar, vamos conversar, a família não tá legal, o relacionamento amoroso não tá legal, vamos conversar. Começa um período de intervenção, beleza, mas isso vai fazer com que o relacionamento seja maravilhoso ao longo do tempo? Não, o que vai fazer com que o relacionamento seja maravilhoso ao longo do tempo é a mudança do estilo de vida, do paradigma, do modo como trata a pessoa, do modo como vê a pessoa, do valor que dá para a pessoa, etc. A questão do dinheiro é exatamente a mesma coisa. Como é que a gente vai conseguir resolver uma situação? É quando a gente começa a ver onde é que está errado. Vamos fazer uma intervenção, vamos mudar. Mas uma única intervenção não muda o modo como a pessoa trabalha com dinheiro, pensa sobre o dinheiro, reage com relação ao dinheiro. Precisa mudar o jeito de interpretar. Isso no emagrecimento, isso é muito claro, porque o emagrecimento, os relacionamentos, o dinheiro, qualquer coisa sempre respeita essa lei da vida, que é a lei da diligência. Diligência é a capacidade de se manter, de manter as atitudes direcionadas para um fim desejado. Ser diligente significa acordar e dormir todos os dias pensando assim, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso organizar tal coisa, eu preciso resolver aquele assunto, anota, resolve, liga, conversa, muda de lugar, vai lá. Diligência é a capacidade de se manter ativo em direção ao resultado. Qualquer coisa na vida só vai ser possível com diligência. E com diligência, qualquer coisa na vida é possível. Qualquer coisa na vida. Só que precisa mudar a base. Onde é que a maioria das pessoas erram? A maioria das pessoas erram porque mantém uma base de caráter, de princípios, de entendimento muito ruim. Isso não é pejorativo. Eu não estou xingando, não é pejorativo. Eu estou dizendo que assim, falta diligência. É tudo muito aleatório. Acorda e vai dormir nos outros dias e de vez em quando tem um desejo. Eu gostaria de ganhar mais dinheiro. Eu gostaria de emagrecer. Eu gostaria de ter um relacionamento melhor com a minha mulher, com o meu marido. Eu gostaria de ter um relacionamento melhor com meus filhos. Mas essa ideia fica fugaz, desaparece. E o comportamento no dia a dia não tem diligência. No dia a dia é aleatório. Então fica surgindo ideias e desejos eventuais, mas o comportamento não é direcionado para aqueles desejos. Não existe diligência. O exemplo número 1 que eu dei mesmo daquela família, existia conhecimento, mas não existia diligência. Já sabe o que tem que fazer? Como pode admitir ao longo do dia a dia, comer maionese, margarina, comer lanche, condutas de abuso evidente? Para vocês terem ideia, fiquei sabendo que um dos integrantes da família fazia maionese no liquidificador em casa, comia de colher. Não existe intervenção potente o suficiente quando o caráter leva a formar uma base de estilo de vida muito ruim. O que precisa mudar o entendimento e o caráter.
precisa ter desenvolvimento pessoal. E é por isso que eu digo que o emagrecimento é um grande palco para o desenvolvimento pessoal. O emagrecimento deve ser uma das melhores fases da vida, porque o emagrecimento traz a necessidade de escolhas, de renúncias. E escolhas e renúncias são a base do desenvolvimento pessoal, porque escolhas e renúncias são a base da formação do caráter. Então, quando a gente está assumindo uma posição, um direcionamento, um trilho de trem, uma estrada que está nos levando semana após semana, mês após mês e ano após ano ao ganho de peso, é exatamente a mesma coisa do que uma estrada, um trilho de trem que está nos levando à falência, à separação, às brigas em casa, ao divórcio, a um clima ruim. É a mesma coisa. Exatamente é o mesmo comportamento. Só que a gente tende a lidar com as outras coisas da vida diferente com que a gente cuida da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa forma física. Porque não existe diligência, direcionamento de intenção. Ficam reféns de intervenções, buscando intervenções que sejam potentes o suficiente para mudar a vida inteira. Mas nenhuma intervenção é suficiente para mudar a vida inteira. A única coisa que é capaz de mudar a vida inteira é o direcionamento, é a mudança da base, é o estilo de vida, é a mudança do caráter. A gente precisa trabalhar isso para o dinheiro, para a família, para o relacionamento, para os negócios, para as amizades, para o corpo, para o emagrecimento e para a saúde. Precisa ser assim. Não busque intervenções. Eu vou jogar na Mega Sena para ficar rico. Eu vou ir para a academia para ficar forte. Eu vou fazer uma dieta X por tanto tempo para ficar magro. Nunca será. E aí fica ensinando os outros. Não, mas tem que fazer tal coisa. Me entrega resultados. As pessoas não buscam instrução, as pessoas buscam resultado. O que motiva a pessoa a dizer, deixa eu ver o que tu fez. Por que o Marcelo fez? Que o Marcelo emagreceu? O Marcelo está melhor. É o resultado que busca a instrução. A informação sozinha, largada, a informação não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é direcionamento de intenção. Mas a gente só vai conseguir ajudar as pessoas com resultados. Resultados. A constância é isso, vamos dizer que a constância ela é uma característica do direcionamento de intenção, mas não é a única. A diligência, o direcionamento de intenção, a diligência então como sendo a capacidade de manter atitudes que nos levam a um resultado desejado. A constância é uma das características da diligência. Porque não é sempre que a gente vai estar com sangue nos olhos, não é sempre que a gente vai estar com força, foco e fé, não é sempre que a gente vai estar capaz de dar o 100% em tudo. Só que a gente tem que conseguir formar uma base. E a base começa no campo das ideias. A base começa dentro da cabeça, começa no pensamento. Hoje eu estava pensando sobre isso, pensando sobre essa live, e conversando com o meu educador físico, Leonardo, eu estava pensando que, poxa vida, depois que eu emagreci, eu nunca mais engordei. E tá bem, eu acho que tem muito a ver com a minha alimentação. Acho que tem muito a ver com a minha alimentação. Mas hoje eu estava pensando que é mais do que isso. Hoje é mais do que isso. Eu me dei conta que hoje em dia eu me manter com peso adequado, me manter com percentual de gordura legal, me manter bem, é porque eu aprendi a ser diligente ao longo da vida. Eu aprendi a pensar sobre isso. O meu educador físico, Leonardo, ele sabe que de vez em quando eu desapareço da academia. De vez em quando eu paro de fazer exercícios resistidos de musculação, saio para o mundo, trabalho mais e depois, em outro momento, volto. Mas o que se mantém ao longo do tempo? O direcionamento de intenção e as ações voltadas para um resultado desejado.
Então eu nunca voltei a ficar sedentário, a me alimentar mal, a trocar o dia pela noite, a beber. Não! Então, às vezes, eu tenho uma intervenção maior no exercício físico, mas quando eu saio do exercício físico, eu não fico sedentário. Às vezes eu tenho uma intervenção maior na rotina alimentar, mas às vezes eu não tenho, mas eu não fico comendo só bobagem. Às vezes eu preciso trabalhar mais, eventualmente virar o dia pela noite, mas eu não me transformo numa pessoa noturna e começo a prejudicar o meu sono. Eu mantenho sempre um direcionamento. Eu não sou refém das intervenções porque a minha base é muito boa. E a minha base é muito boa e eu estou te ensinando a criar uma base boa para que tu tenha resultado no longo prazo. Então eu sou uma pessoa que tem resultado de longo prazo. Por quê? Porque as intervenções são muito potentes. Sem dúvida, as intervenções aceleram, potencializam e tornam o resultado possível. Mas se não for uma linha de base que é destinada pelo direcionamento de intenção, nenhum resultado é possível. E hoje eu me lembrei que eu aprendi isso na cirurgia. Eu sou um médico eu sou um cirurgião aposentado. Não opero mais. Só que se tem uma profissão em que a gente precisa ser diligente, é a especialidade médica da cirurgia. A cirurgia, a gente tem passos a serem seguidos. O que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois e depois e depois, os passos da cirurgia. Tanto que um momento importante da cirurgia é a descrição da cirurgia. Como começa, o que foi feito até o final da cirurgia. Quando o cirurgião é novo, quando o cirurgião é inexperiente, não existe diligência. E aí os cirurgiões mais antigos dizem assim, pô, tu tá só ciscando, tu não tá operando. Porque o cirurgião novato não consegue saber direito e se direcionar para o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. E quando ele não sabe o próximo passo, a gente só faz um pequeno passo e fica tentando descobrir ali o que tem que fazer. Para uma cirurgia ser bem feita, o cirurgião tem que ser experiente, porque o cirurgião experiente é diligente, sabe o próximo passo e onde ele tem que chegar. Sabe o que tem que fazer e depois, e não existe perda de tempo. Existe um direcionamento. Isso eu aprendi tanto na cirurgia geral, quanto eu aprendi na cirurgia cardiovascular. Por 5 anos tive a honra de trabalhar com cirurgia cardiovascular e o meu mestre da cirurgia cardiovascular, ele dizia assim, ó, Marcelo, a gente vai entrar e fazer o que precisa ser feito. A gente planejava a cirurgia antes, entrava em cirurgia, um passo, outro passo, outro passo, outro passo, outro passo, outro passo, outro passo, às vezes cirurgia de 6 horas, com um passo depois do outro, diligência. Saía do outro lado com a cirurgia pronta. A pessoa que não consegue emagrecer, que não consegue ter saúde, não consegue mudar os resultados na vida, no dinheiro, etc. No próximo passo ela se desvirtua. Olha para o outro lado, não presta atenção, não sabe o que fazer. Do consultório médico, o que eu vi muito que tem a ver com isso é o que eu chamo de buscadores borboleta. Consultam com o Marcelo, aprendem sobre estímulos biológicos, sobre o impacto do estilo de vida nos desfechos de saúde, sobre rotina alimentar, janela alimentar, processamento mínimo, low carb, proteína versus gordura e carboidrato, frequência alimentar, jejum, etc. Beleza, a presença da gordura, a suplementação adequada, tudo mais. Não consegui emagrecer, faz uma semana que eu estou tentando emagrecer, faz 2, não consegui emagrecer. Aí sai e consulta um outro. Não, o outro é vegetariano. Grãos, folhas, etc. Faz uma semana que eu não estou emagrecendo, Não, vou ir no outro. O outro não. O outro é ovo-lacto vegetariano, mas abusa um monte de cápsulas e remédios. Eu não estou conseguindo. Não vai adiante, não tem diligência, não tem o direcionamento, não sabe o próximo, não sabe para onde ir, não compra a briga. Pô, vou resolver esse assunto. Falta de diligência. Os 2 exemplos que eu dei das 2 famílias, das 2 pacientes, certamente, sem dúvida nenhuma, existe um erro crasso na diligência, no direcionamento. Mas existe um erro igual ou pior
que é a falta de vigilância, a falta de análise de resultados, porque é difícil ganhar 10, 15, 20, 30, 40 quilos, como aconteceu em ambas famílias. É difícil. A gente pode se perder na vida, mas, basta um espelho e uma balança para dizer assim, as coisas não estão bem. Basta um aplicativo do banco para olhar o negativo, para olhar, as coisas não estão bem. Basta chegar em casa e a mulher não querer ver, não querer conversar, o marido não querer conversar, brigas para a gente ver, as coisas não vão bem. Basta olhar para os filhos e ver os filhos dizerem assim, ou não darem bola, para dizer, as coisas não vão bem. Basta a gente olhar em volta, olhar a casa e ver as coisas estragadas, ver tudo bagunçado, olhar assim, as coisas não vão bem. A nossa casa é o nosso corpo. E tudo tem a ver uma coisa com a outra, são interligados, são sistemas interligados. O que acontece na nossa cabeça, acontece na nossa volta, acontece no nosso corpo. Para que a gente deixe 5, 10, 15, 20, 30, 40 quilos chegarem em nós, a gente está tanto tendo um direcionamento ruim, o lado para onde a gente está indo vai nos levar para um lugar muito ruim. Ganhou mais 3 quilos, o lado para onde tu está indo está ruim. Ganhou mais 4 quilos, olha, o teu modo de viver a vida, o teu comportamento está mal, precisa ser resolvido. Ganhou mais 8 quilos, olha, tá muito mal, tá errado. O caminho para onde está errado. Ganhou mais 15 quilos, precisa parar. Tá mal. Tu tá te endividando. O cartão de crédito estourou. Tu já pediu emprestado. Cheque especial. E não tá dando certo. E tu não tá conseguindo. Tá mal. Tá piorando. Não tá dando certo. Precisa parar. Não, mas eu vou conseguir resolver. Não do jeito que tu tá fazendo. Não do jeito que tu acha que é certo. Precisa mudar. Precisa mudar. A casa tá toda bagunçada. Não, mas eu vou resolver depois. Não, tá mal. O teu jeito de viver tá mal. Então, a gente precisa de vigilância para entender resultado. Tá mal. O resultado tá mal. E para entender com a vigilância que o lugar para onde a gente tá não vai melhorar. Vai piorar. Não vai melhorar. Vai piorar. Não vai melhorar. Tá indo para um lugar errado. Por quê? Porque o que dá o resultado não é o que tem acontecido ultimamente. O que dá o resultado é o estilo de vida como um todo. O que dá o resultado não é porque tu fez uma coisa errada ali, não é porque comeu um lanche no fim de semana, não é porque tá um pouco despretensioso. O caminho para onde tu tá indo, o modo como tu enxerga a vida, o jeito que tu tá vivendo o dia a dia todo ele tá mal. Por quê? Porque os resultados que tu está conseguindo no longo prazo, eles são ruins, tá mal, precisa parar. Então eu olhei esses pacientes e eu vi aquela paciente lá, eu disse, foi demais. Foi demais, ela tinha lá uns 80 quilos, está com 120 quilos, precisa parar, porque tá mal. Tá mal o peso, Marcelo? Não, tá mal o direcionamento. A diligência, o direcionamento de intenção tá mal. Porque a vida está passando, a minha vida também está passando. Eu sou pai de 3 filhos, eu tenho a minha esposa, a minha mulher está ali, tem 3 filhos, os pacientes têm problemas, a gente tem problema, todo mundo tem problema. Se no longo prazo o resultado está ficando muito ruim, tem que tá mal. E não é o que está acontecendo, ou não foi uma jogada mal feita, não foi aquele dia estressante, não foi nem essa semana e nem foi esse semestre. Tá mal, a vida tá mal, o direcionamento tá mal. Não tá legal, precisa parar. Então, a gente tem que aprender que o que dá resultado é a diligência, a capacidade de ter atos durante o dia, acordar e pensar o que eu quero e fazer coisas relacionadas ao que quer. Deixar de fazer coisas relacionadas ao que não quer. Ser diligente é uma coisa do dia a dia, é uma coisa de a gente botar na porta da geladeira o que quer. De fazer um grupo no WhatsApp para discutir assuntos pendentes para serem resolvidos. Resolver esse assunto, resolver esse assunto, resolver esse assunto. E amanhã de novo. Ter sempre condutas relacionadas ao lugar onde a gente quer chegar. Pode ser um passo pequeno, pode ser um passo gigante, mas a gente não pode virar o ângulo. Eu também me dei conta hoje que não é que as pessoas quando têm resultados ruins, elas não têm diligência.
não tem direcionamento de intenção. É que o direcionamento de intenção está voltado ao acaso, está sendo só pelo que a vida nos testa, porque a vida nos testa. A vida nos testa com as facilidades, a vida nos testa com o que é mais gostoso, com o que é mais simples, a vida nos testa. Então, às vezes, a gente vai criando um estilo de vida de seguir a onda, assim, de seguir o fluxo do que a gente quer, do que a gente gosta, do que é mais fácil. E aí a gente acaba criando uma diligência que é praticamente aquele direcionamento de um rebanho em direção a um precipício, indo para lá, onde todo mundo vai. O problema daquela paciente era a cerveja. E aí vai indo, mas 2 quilos, 5 quilos, 15 quilos, 20, 35 quilos, 40 quilos e não deu para ver que não tá legal. Não tá legal. É a mesma coisa, as contas, o relacionamento, etc. Se for pelo mais fácil, pelo que a gente quer, pelo que é mais gostoso, nós somos testados o tempo todo. Se a gente não der uma direção, o contexto geral vai nos direcionar. E vai nos direcionar para a massa, vai nos direcionar para a média, vai nos direcionar para o mais fácil. Só que bons resultados vêm quando a gente vai contra esse fluxo. Vai quando a gente começa a ter vontades, desejos e ações voltadas à diligência. Ser capaz de renunciar, de atrasar, de esperar. Tu é capaz de atrasar, de esperar, de renunciar? Tu é capaz de querer muito e esperar? Tu é capaz de levar a mão e não pegar? Hein? Essa é a arte da formação de um caráter e do direcionamento de intenção. Ser capaz de renunciar. E renúncia é treinamento. Renunciar é treinamento, precisa treinar. Treinar renúncia. Eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não devo. Eu posso, devo, mas não agora. Porque enquanto for só o mais fácil, vai existir um direcionamento, mas não vai ser o nosso. O nosso direcionamento envolve renúncia, envolve diligência, todos os dias. Eu te convido a tomar uma atitude de pegar uma agenda, pegar uma caderneta, pegar um papel, pegar o celular, fazer uma anotação das coisas que tu quer e as coisas que precisam ser feitas para tu alcançar esse resultado. E todos os dias tomar alguma atitude que te leve para esse sentido. E todos os dias evitar alguma atitude que te desvirtua. E treinar isso. Isso precisa ser treinado. Colocado em prática. De modo a moldar o caráter. De modo a que, com um caráter moldado para o resultado, o estilo de vida seja natural e que a gente consiga fazer intervenções capazes de potencializar e de acelerar os resultados. Quando os resultados são ruins no longo prazo, é porque os nossos princípios são fracos. Quando os resultados são ruins, algumas coisas nos nossos princípios, ou seja, no nosso caráter, precisa mudar. E não vai ter intervenção capaz de fazer isso, a não ser uma intervenção que seja capaz de fazer com que a gente veja a vida de outra forma e decida ser diligente. E a partir da diligência, diariamente, praticar atos que levem ao destino com vigilância, que é o seguinte: sem resultado não vem me falar nada. Não vem me falar nada. Me entrega resultado.
A balança precisa baixar, a glicose precisa baixar, o dinheiro precisa subir, o amor precisa aumentar, a limpeza, a organização da casa precisa melhorar. Resultado. Senão são só palavras largadas ao vento. São só palavras soltas que nunca vão levar a lugar nenhum, porque não tem nenhum direcionamento e não entregam resultado. Eu perguntei para uma paciente que eu atendi eu disse assim, vou mandar uma mensagem para aquela paciente, eu tenho o número dela, vou mandar uma mensagem para ela, eu disse, eu te vi na praia, tu aumentou 40 quilos, vou mandar uma mensagem, vamos recomeçar, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de recomeçar, vamos lá, vamos recomeçar, vamos recomeçar. Que desafio lindíssimo que é comprar uma briga contra o sobrepeso. É um desafio lindíssimo, porque envolve renúncias. E o que é a beleza? Renúncias moldam caráter. Nossa, mãe, o emagrecimento é um palco maravilhoso quando ele não é feito por intervenções isoladamente, mas por direcionamento de intenção, mudança de caráter com intervenções efetivas. Pum, efetividade, pá, em busca do resultado. Aí sim, aí a gente mudou. Aí a gente fez aquela mágica, aquela beleza, que é de deixar de ser quem é e ir se transformando devagarinho em outra pessoa. Uma pessoa mais capaz e uma pessoa que lida diferente com as situações, que tem mais habilidades. Então lembra do cirurgião novato? Está ali aprendendo, não tem diligência. Conforme vai mudando, tendo conhecimento e colocando em prática, vai criando direcionamento de caráter. A última metáfora que eu vou usar para a gente terminar essa conversa é que hoje eu cheguei em casa, a Sabrina pediu para eu limpar um lugar lá, tinha um lugar, um corredor ali, e aí eu usei aquela lavadora de alta pressão, e eu já sabia que eu ia fazer essa live hoje sobre diligência, direcionamento de intenção e resultado. E aí tinha um canto ali de onde eu estava lavando com aquela máquina, que toda a sujeira ficava no canto ali. Por mais que eu lavasse, ele ficava no canto. Eu tive que direcionar a intenção, assim, eu preciso trazer tudo para cá, daqui do fundo trazer tudo para lá, para tirar toda essa sujeira para esse corredor, para depois vir daqui para lá, onde tem um ralo, uma fossa lá, e lá terminar. Sem diligência, sem direcionamento de intenção, nada dá certo na vida. Fica aquela coisa, ciscando como cirurgião, ciscando, não sabe para onde vai, e fica ali uma mulher, varre para lá, varre para cá, uma pessoa limpando uma coisa, limpa aqui, joga a sujeira para lá, tá caminhando por cima da sujeira. Só que a gente faz isso com a vida e não se dá conta. A gente faz isso quando acorda de manhã e só vive um dia, sobrevive, mas não direciona a intenção para o que quer. Às vezes nem sabe o que quer. Quer ver, por exemplo, eu tô ali, nem sei, nem tenho um plano do que eu vou fazer. O que acontece? Não vai para lugar nenhum. Pode, mas pode quando a vida não vale a pena. Pode quando a gente está só sendo um zumbi. Aí pode. Quando a gente é só um zumbi. Quando a gente não despertou. Ou para quando a gente não sabe ainda que uma vida maravilhosa é possível. Aí pode, aí a pessoa acorda. É só isso que eu consigo mesmo. Só isso que dá para fazer mesmo. Aí pode. Aí levanta de manhã e faz o que aparecer na vida. Um dia, isso é uma coisa estoica, estoicismo, aquela filosofia grega, um dia simboliza a vida. O jeito como a gente vive a vida é perceptível pelo modo como a gente vive o dia. A gente deve viver o dia como se ele valesse a vida, e vale. Cada dia vale a vida, e quando a gente vai dormir é como se a gente morresse. O dia tem que ter sido voltado para os valores, para os princípios, para o caráter e para o resultado desejado.
O dia tem que ter sido voltado, nem que seja no pensamento. Mas as coisas precisam sair do pensamento e se transformar em ações, em ação. E no dia a dia precisa acontecer isso. Todos os dias. Levantar, fazer as coisas que precisam ser feitas, porque senão a gente vira só um CPF. Vira um número. Vira mais um gado da manada. Vira mais um zumbi nesse mundo do Walking Dead que a gente vive. Zumbis pela rua. Zumbis buzinando no trânsito. Atrasado. Estressado. Querendo matar todo mundo. Batendo cartão ponto, odiando aquele trabalho. Mais uma pessoa chega em casa, não consegue nem olhar para a cara da esposa, odeia os filhos. Tu é assim? Essa é a tua vida? Se essa é a tua vida, essa live não é para ti. Se essa é a tua vida, esse vídeo não é para ti. Porque a gente sabe hoje que a gente consegue mudar o curso da vida. A gente consegue transformar o corpo e a vida amorosa, e a vida financeira, e a gente consegue fazer isso com direcionamento de intenção. Eu ia acabar a live aqui, eu ia acabar esse vídeo aqui, mas tem uma coisa mais que precisa ser dita com relação ao emagrecimento, porque tem muito paciente que precisa saber disso. Tudo, tá? Tudo. Uma cirurgia, uma limpeza do chão com a lavadora de alta pressão, a conta bancária, mas os hormônios, o metabolismo responde à diligência. Para uma pessoa emagrecer, precisa que muitas reações químicas aconteçam. Para que a gente tenha lipólise, que é a quebra da gordura, e para que a gente tenha beta-oxidação, que é a queima da gordura, a transformação da gordura em energia para queimar, a gente emagrece quando a gente transforma a gordura armazenada em energia. Para que isso aconteça, para que a lipólise aconteça, para que a beta-oxidação aconteça, existe uma infinidade de reações químicas que dependem de uma orquestra de hormônios. E isso não muda do dia para a noite. Isso vai sendo induzido. A gente chama uma característica do metabolismo, das reações químicas, de reações pleiotrópicas, onde o resultado de uma reação química induz outra reação química, a ação de uma enzima estimula a ação de outras enzimas, gerando uma reação em cadeia que vai sendo amplificada enquanto ela é reforçada. E muitas dessas reações químicas dependem da orquestra hormonal, hormônios que mandem nessas reações químicas. Uma pessoa que engordou, ela induziu ao longo de dias, semanas, meses, semestres e anos, ela induziu a produção de hormônios, de enzimas, de reações químicas que foram sendo fortalecidas, reforçadas ao longo dos meses, dos semestres e dos anos. Quando a gente começa uma intervenção, a gente vai começar a aumentar a potência dos estímulos para gerar uma contrapartida a esse ambiente metabólico anabólico, armazenador, rico em enzimas, hormônios e com uma facilidade muito grande de gerar reserva, de armazenar, mas com uma dificuldade de quebrar aquela gordura, transportar, botar para dentro da célula, botar para dentro da mitocôndria, queimar, transformar, produzir ATP, usar o ATP como forma de energia, que é assim que a gente emagrece, queimando gordura, produzindo energia. A pessoa faz uma intervenção, mas espera que agora, amanhã eu vou perder 1 quilo, depois de amanhã eu vou perder mais 1 quilo, depois eu vou perder mais 2 quilos, depois eu vou perder mais 1 quilo. Isso até acontece no começo, porque existe uma mudança, um impacto direto da mudança comportamental. Só que em seguida, a gente começa a ficar refém da indução
de rotas metabólicas que vão ser capazes de aumentar a nossa capacidade de quebrar e queimar gordura. Isto não acontece do dia para a noite. O déficit calórico tão falado por profissionais, o emagrecimento depende do déficit calórico. O déficit calórico a gente consegue de um dia para o outro. Pronto, fecha a boca, pronto, não está comendo mais. Ah não, faz muito mais exercício, está pronto, déficit calórico. Mas isso é só um mecanismo de indução de produção hormonal, de produção de enzimas, de indução e reforço de rotas metabólicas, reações pleiotrópicas que vão sendo reforçadas, que envolve inclusive alterações genéticas, ligar e desligar de genes que vão começar a produzir mais enzimas e parar de produzir outras enzimas. E para que isso aconteça, o estímulo precisa ser crônico, precisa ser ao longo do tempo, precisa ser ao longo da vida. Por isso que todo resultado de longo prazo, inclusive no emagrecimento, depende não da intervenção, mas da linha de base. E a intervenção vai ser capaz de resolver os assuntos. Certo? Espero ter inspirado. Foi mais uma honra estar aqui juntos. Para mim foi um prazer. E essa foi mais uma live do Marcelo Flix, para que a gente use esse lugarzinho do lado de cá, para que a gente se divirta, para que a gente, quando precisa de uma palavra, quando precisa de um momento, quando a gente precisa de assistir alguma coisa que nos instrua, que nos coloque num lugar mental legal, a gente venha para cá. Pro lado de cá, o nosso lugarzinho, tranquilão, pra gente curtir a vida. E, junto com isso, de boa, emagrecer e ficar saudável e longevo, tá? Foi mais uma honra, mais um prazer. Até mais, beijo.